Olá, boa noite. Bem-vindos à edição de hoje do 8 News aqui na TV8. Terminando aí mais uma jornada de trabalho e, claro, sempre com tempo aí para ficar muito bem informado. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial, com destaque às notícias sobre a Covid-19. Muito obrigado também por acompanhar o nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias no Brasil e no mundo, conectando sempre a todos com muitos esclarecimentos. Agradecemos também aos nossos parceiros que transmitem aí o nosso editorial. Tem a TV8 lá de Porto Velho, em Rondônia, e também a Connect TV Brasil e Connect TV Portugal. E claro, a você, amigo telespectador, pelo respeito, pelo seu carinho diário. Terça-feira, 13 de abril de 2021, outono brasileiro. Fiquem agora com os principais fatos que movimentaram o Brasil e o mundo no dia de hoje. Na tela do 8 News, roda! O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira mais 1.480 mortes e 35.785 novos contágios por Covid-19 em 24 horas no Brasil. As estatísticas costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados nos finais de semana. De acordo com o boletim epidemiológico, desde o início da pandemia, 354.617 pessoas morreram e 13.517.808 testaram positivo para o coronavírus. O Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid, atrás apenas dos Estados Unidos, e nesta segunda foi ultrapassado pela Índia em número de contaminações, ocupando agora a terceira posição. A campanha de imunização contra a Covid começou em janeiro e, de acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 27.200.556 doses de imunizantes anti-Covid já foram aplicadas no Brasil e 6.256.773 pessoas já receberam 2 doses. Além do presidente da CNM, o Senado também convidou o presidente da Frente Nacional de Prefeitos para debater o combate à Covid-19 nos municípios. Os dois fizeram críticas à falta de coordenação e planejamento da crise pelo governo federal. Falta também, no nosso entendimento, um mapeamento nacional sobre a propagação das novas variantes, que, combinado com uma baixa testagem da nossa população, resultam num verdadeiro cenário em que estamos apenas enxugando gelo, lamentavelmente. Sobre a falta de vacina, Jonas Donizete, da Frente Nacional de Prefeitos, disse que não há diferença entre as doses entregues aos municípios e aquelas aplicadas na população. Ele também defendeu as medidas mais restritivas adotadas por parte dos prefeitos. Nenhum prefeito que eu conheço toma essas medidas com alegria. Pelo contrário, as medidas tomadas, elas são orientações de departamentos de vigilância sanitária. Quando alertado de um fato, tecnicamente, e o gestor não toma devida providência, ele incorre em crime de responsabilidade. Além das questões de saúde, os representantes dos municípios também falaram da falta de recursos de assistência social. A população do Brasil hoje, boa parte está passando fome. Os municípios estão sem ter o repasse das verbas federais. Quase todos os programas que os municípios estão bancando de poder ajudar com cesta básica, com vale alimentação, eles estão fazendo por conta de orçamentos próprios. A publicação correspondente à descrição da variante foi depositada nos Medical Archives e ela, filogeneticamente, quer dizer, ela é um parente muito próximo da variante lá da África do Sul. Quer dizer, o interessante é que essa variante lá em Sorocaba, na pessoa que apresentou essa variante, não apresentava vínculo epidemiológico identificado com viagem ou com pessoas vindas da África do Sul. Então isso
desperta uma preocupação, porque pode ser que essa transmissão tenha ocorrido de outras pessoas e, portanto, possa caracterizar uma transmissão comunitária. Então, é uma variante que preocupa. Ela, de todas as variantes, é a que apresenta maior resistência à neutralização pelos anticorpos induzidos pelas vacinas. Quer dizer, todas as vacinas que estão sendo usadas, essas principais, apresentaram redução em termos de neutralização com relação a essa variante. Então, preocupa muito, é um momento de nós estendermos essa genotipagem, não só para a região de Sorocaba, mas para o estado inteiro, e monitorizar muito de perto se ela vai, de fato, se estabelecer ou não. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida nas próximas semanas. Do lado de fora, nenhum movimento. E as entradas e luzes estavam apagadas, mas era possível ouvir a música alta. No interior, havia cerca de 50 pessoas. O estabelecimento foi multado e interditado. Outras festas com centenas de frequentadores foram flagradas pelas equipes da Prefeitura do Rio em vários pontos da cidade. Em um dos bares, chegaram a ser apreendidas máquinas de caça-níqueis. Esse quiosque também funcionava irregularmente. Por todo o litoral, as praias, que só estão liberadas para a prática de esportes individuais, foram palco de desrespeito de cariocas que insistiam em permanecer na areia. Alguns banhistas foram orientados pela Guarda Municipal a se retirarem. Desde sexta-feira, mais de 200 bares, restaurantes e vendedores ambulantes foram multados e 74 estabelecimentos e festas foram fechados. O prefeito Eduardo Paes avisou que pode endurecer as regras novamente. Se houver necessidade de medidas restritivas, se assim decidir a Secretaria de Saúde e as autoridades sanitárias, assim será feito. Vinícius está com a carteira de habilitação vencida e tenta renovar desde o início da pandemia. Tentei ser motorista de aplicativo justamente para conseguir uma renda extra. E a minha carteira, eu fui perceber que minha carteira vencia em agosto. Então eu comecei um processo que eu não imaginava que seria tão desgastante assim, esse processo para renovar minha carteira. Com a nova lei de trânsito, o processo de renovação pode ser menos frequente para muitos. O prazo de validade da CNH agora varia de acordo com a idade do condutor. Para motoristas com idades entre 18 e 49 anos, a CNH terá validade de 10 anos. Quem tem entre 50 e 69 anos de idade deverá renovar a habilitação a cada 5 anos. E os motoristas com mais de 70 anos terão CNH válida por 3 anos. O limite máximo de pontos para o caso de infrações aumentou, mas não para todos os motoristas. O limite de 40 pontos só vale para quem é gravíssima em 1 ano. Quem comete uma infração desse tipo já passa a contar com o limite máximo de 30 pontos. E se o motorista cometer 2 multas gravíssimas em 1 ano, a pontuação máxima cai para 20 pontos. Temos uma importante novidade para os bons condutores, que são aqueles motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses. Eles passam agora a integrar um registro nacional positivo de condutores, acessando assim benefícios tarifários e fiscais. E também terão a possibilidade de converter as infrações leves e médias em advertências. O uso de luz baixa nas estradas não é mais suficiente. Agora, os faróis acesos em rodovias de pista simples são obrigatórios, mesmo durante o dia, para os carros que não têm farol específico de luz diurna. A cadeirinha, que era exigida para crianças de até 7 anos e meio, agora é obrigatória para crianças com até 10 anos de idade ou com menos de 1,45 m. Descumprir essa regra é falta gravíssima. Multa de R$ 293,47, mais 7 pontos na carteira. Outra mudança importante trata da questão da embriaguez ao volante. Quem conduzir veículo sob efeito de álcool ou drogas e provocar acidente com lesão corporal será preso, mesmo que tenha agido de forma culposa, sem a intenção de ter causado o acidente. Os agravantes vieram justamente para atender os anseios da sociedade. Você cometia um homicídio de trânsito e você pagava, era condenado a uma prestação de serviço ou a uma cesta básica.
Não, hoje já não é mais assim. Para os motociclistas nos sinais de trânsito, passa a ser obrigatória a criação de uma área de espera exclusiva. Conduzir moto com a viseira do capacete levantada era considerado falta gravíssima. Agora virou infração média. A idade mínima para andar na garupa da moto, que antes era de 7 anos, passou a ser de 10 anos. Quem não observar a idade mínima pode ter suspenso o direito de dirigir. O que a legislação de trânsito visa é justamente proteger a vida das pessoas. A análise do recurso pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça é para definir se o caso de aplicativos para locação de imóveis será considerado atividade comercial. O uso de aplicativo para locação temporária, ele, na minha opinião, não é caracterizado como atividade comercial, porque não envolve um serviço de hotelaria. É um trabalho diretamente com locação direta com o proprietário. O caso que vai ser julgado pelo STJ é de uma moradora de um condomínio que foi proibida de sublocar a sua unidade por temporada por causa das regras impostas aos moradores. A Justiça do Rio Grande do Sul deu razão ao condomínio e a moradora recorreu ao STJ. Esse caso vai ser retomado amanhã. Esse tema tem sido discutido mais recentemente quando a unidade locada é uma unidade autônoma condominial, onde os vizinhos do prédio às vezes se sentem incomodados pela existência de inquilinos de curta permanência. Esse incômodo pode ser verdadeiro, não se discute isso, mas a questão é jurídica. É ou não locação comercial? Repito, meu entendimento, é locação residencial. Eu não tenho dúvida alguma a respeito desse tema. Caso se mantenha uma decisão contrária, os aplicativos que oferecem esse serviço teriam que deixar de fazer esse tipo de intermediação. Para Diego, seria uma perda, principalmente por causa da praticidade que essas ferramentas oferecem. Eu acredito que os principais pontos que tornam a proposta de valor de um Airbnb muito atrativas são a segurança, a praticidade e a facilidade que você tem em encontrar um imóvel que te deixe feliz, né, e que te deixe confortável, seguro para que você possa fazer uma boa escolha. No segundo semestre de 2020, o total contratado pela linha de crédito superou 1 bilhão e 900 milhões de reais, valor 16% maior que na safra anterior. Neste plano safra, o programa conta com 2 bilhões e meio de reais para financiamentos. Essa linha de crédito tem uma taxa de juros que varia de 4,5% a 6%. Cabe ressaltar que a linha de crédito do programa ABC é apenas uma das formas que o produtor tem para adotar essas tecnologias. Com o programa, no último semestre, os produtores rurais puderam investir na recuperação de 372 mil hectares de pastagens degradadas. 307 mil hectares foram recuperados pelo plantio direto e 47 mil receberam investimentos para o trabalho de integração lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais. O Centro-Oeste foi a região com maior volume de financiamento para tecnologias sustentáveis, com mais de 650 milhões de reais. Ao todo, de julho a dezembro do ano passado, mais de 750 mil hectares foram financiados pela linha de crédito, área que equivale a 5 vezes a cidade de São Paulo. De 2010 a 2018, a área agrícola com adoção das tecnologias pelo Plano ABC soma quase 10 milhões de hectares, maior que o território do estado de Pernambuco e o Distrito Federal juntos. Abílio é pesquisador da Embrapa e usa o conhecimento da empresa como produtor rural. Há 12 anos, ele trabalha com a produção com baixa emissão de carbono. A área que antigamente só produzia boi, aí ela passa a produzir proteína animal e madeira, com uma vantagem econômica e ambiental muito grande do componente arbóreo. Com a soja no ponto ideal, as colheitadeiras trabalham dia e noite. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. O volume deve alcançar novo recorde, estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% a mais do que na safra passada. Bom, a gente está muito satisfeito e felizes com o resultado da colheita desse ano. Em função de um clima muito bom, tivemos uma ótima produtividade.
E os preços também estão nos níveis muito altos, jamais comparados a outros anos. O milho também sinaliza produção recorde, com a previsão de atingir 109 milhões de toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção passada. De acordo com o mais recente levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de grãos no Brasil é estimada em 273,8 milhões de toneladas. A safra deve marcar um novo recorde. Grande parte do que é colhido no Brasil tem destino certo, a China. A recuperação da pandemia colocou de volta o gigante asiático na posição de um grande comprador no mercado de commodities. O apetite renovado de Pequim por matérias-primas é um dos fatores que tem levado os preços às máximas em vários anos. A China voltou a ser um importador voraz não apenas de soja, utilizada principalmente para a ração de suínos, mas de petróleo, cobre, minério de ferro e aço. A tendência tem levado alguns especialistas a se perguntarem se o mundo está no início de um novo superciclo das commodities. Segundo especialistas, para isso ocorrer, o crescimento robusto da demanda que estamos vendo agora terá que ser sustentável por vários anos. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você continua acompanhando os principais fatos que movimentaram até agora esta terça-feira, 13 de abril de 2021. O 8 News volta em instantes com mais uma rodada de notícias e também com a previsão do tempo. Então não sai daí, fica com a gente porque eu estou te esperando.